Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses, o discurso do vereador Zequinha é muito inflamado, muito raivoso. Mas antes de falar sobre isso, o vereador Severino Veras, que eu me referi ao regimento é porque Vossa Excelência aparteou e depois do aparte quis voltar com outro aparte e aí não é permitido, é apenas um aparte é concedido a cada vereador, se o orador assim entender que deva conceder. Então, a questão do regimento que eu falando foi isso, porque realmente o senhor atropelou o regimento quando quis apartear novamente. Mas o que a gente ouviu aqui, e aí eu vou falar nessa questão do saneamento, vereador Zequinha. Primeiro, não foi a Codevasf que ganhou licitação, não. Quem ganhou foi a TRM, que ganhou uma licitação feita pela Codevasf. A execução do serviço era da TRM para a Codevasf, embora o serviço fosse feito em Sertânia. A prefeitura não tinha fiscalização no serviço de saneamento. O que a prefeitura fiscalizava era a reposição de calçamento, que muitas vezes eles faziam mal feito. A questão da fiscalização da obra era de responsabilidade da Codevasf, porque é preciso engenheiros especialistas naquilo ali, em questão de saneamento. Não é qualquer engenheiro que entende daquela questão de fiscalizar serviço de saneamento. Então, e a responsabilidade da obra é da Codevasf. Mas os senhores gostam de dizer aqui que se gastou 7 milhões, que se enterrou 7 milhões. Se enterrou, se gastou ou se desviou, foi a Codevasf. Não foi a prefeitura de Sertânia. E esse discurso dessa mentira está bom de parar. Porque a cada vez que se fala aqui, se vê o mesmo discurso desses 7 milhões, que a prefeitura não entrou em momento nenhum um centavo na conta da prefeitura. Como é que a prefeitura ia administrar isso? Agora, a Codevasf, e isso eu reclamei aqui na época, tentei por várias vezes audiência com o presidente, com o superintendente da Codevasf lá em Petrolina, e nós fomos lá, depois que Gonzaga conseguiu. E eu dizia aqui que eu nunca via um carro da Codevasf aqui fazendo fiscalização naquele serviço. Aí a irresponsabilidade é da Codevasf. O senhor precisa pegar o discurso, se o senhor não tem como defender a administração do seu prefeito, é preciso também que não traga esse discurso de falta da verdade aqui. Aquela obra, quem mais criticou aquela obra aqui, era eu que criticava aqui no mandato passado. Inclusive, a gente só foi em Petrolina, que foi o vereador Damião, Junião, eu, Fabiano e Ivan. Porque Gonzaga marcou uma audiência e nós fomos lá para conversar com o superintendente da Codevasf. E aí eu vou contar de novo a história aqui como é. Porque o senhor já ouviu, mas o senhor gosta de distorcer os fatos. Nós estivemos lá e eles disseram o seguinte, que o projeto, viram que era mais fácil agora repassar para a Compesa os recursos e a Compesa executar os serviços, porque a Compesa tinha pessoas especializadas para fiscalizar, que a Codevasf não tinha. Disseram que iam repassar recursos para a Compesa elaborar o complemento do projeto, para poder licitar a obra. Nunca passaram nem o primeiro centavo para a Compesa, para que a Compesa fizesse a licitação desse projeto. E aí o serviço ficou mal feito. Agora tem uma coisa que ficou bem feita nesse serviço, foram os canos que ficaram guardados lá na Piloto, onde hoje é a Secretaria de Agricultura, no Parque de Exposição. E que a Prefeitura de Sertânia hoje usa aqueles tubos da Codevasf para fazer certos serviços aqui. E aí, esses canos estão servindo, porque a Prefeitura não investiu em saneamento. Basta pegar um relatório, tem um ali, colocado no quadro de aviso. Veja quanto há de gasto em saneamento básico em Sertânia. Está lá zero. Zero é porque não se comprou nada. Porque estão usando os canos da Codevasf em alguns serviços, poucos serviços que estão sendo feitos.
solução, e a prova disso está no esgoto que eu falei aqui no dia com o secretário Ciro, que eu falei sobre a transposição de um esgoto, que é um marco, está lá na subida para o ginásio de esportes, o mar de lama lá, jorrou já para o calçamento e subiu a calçada. Coitado de 2 moradores, a lama, a porcaria do esgoto toda está na calçada do povo. E quem quiser, olhe lá, que tem 3 varas de cano daquele da Codevasf, que era usado nesse saneamento, está lá nessa transposição que fizeram, que não deu certo. Essa concluíram a obra, mas ela não deu certo, não. Está lá os canos e o esgoto é jorrando na calçada do povo e a fedentina comendo lá. Então o mal aqui é esse, é porque não tem uma defesa. Quando se criticou aqui, se critica a administração municipal, principalmente o vereador Zequinha, ele se vira com raiva. Não, rapaz, é um papel da oposição. Por exemplo, os senhores votaram em Armando Monteiro para governador. Senador Armando Monteiro, hoje ministro do Desenvolvimento Econômico, eu acho, do governo Dilma. E ele disse, palavras dele, a oposição serve para fiscalizar, combater e apontar as mazelas do governo. Foi ele que disse no programa de Geraldo Freire, lá em Recife, está reproduzido em Blog de Magno, na Folha de Pernambuco. Ora, e aí, Armando Monteiro pode dizer que a oposição serve para isso. E aqui, quando a gente critica, o vereador fica com raiva. Não, fique não, vereador. Tem que ouvir, tentar ajudar o governo, que a gente diz para tentar ajudar, porque o senhor aqui falou em transparência, mas eu aguardo até hoje a documentação solicitada, requerida nesta casa, aprovada aqui, que é a documentação referente à reforma do hospital, o projeto, o plano de trabalho, os empenhos. E por que é que a gente não pode ter acesso a isso? Que transparência é essa? Já que tem essa transparência, o senhor poderia pedir isso. Isso é uma das coisas que eu pedi, que eu já solicitei outras e outras mais aqui, mas que não vem. Então traga isso, traga essa cópia dessa documentação aqui para a gente, e aí a gente vai poder exercer o papel de fiscalizar. Até porque o senhor vereador Zequinha, na discussão de um requerimento aqui, disse o seguinte, que todo gestor público tem a obrigação de fornecer a informação. E aí, quando a gente pede a informação ao governo do município, o prefeito não nos dá informação e a gente passa a ser ruim porque cobra essa informação aqui. É 2 pesos e 2 medidas desse jeito. Se tem, o senhor mesmo disse, está na ata, o senhor pode solicitar ele para fazer isso. Agora, esse negócio de ficar acusando, o senhor aqui fazer acusações, como fez aqui ao ex-prefeito, o vereador Zé Ivan, isso não é correto, não. E quando o senhor diz que foi pouco feito, foi não. Foi muito mais. Se compare cada 4 anos, se compare 2 anos e meio de Ana, 2 anos e meio de Ivan, 2 anos e meio de Cleide, que fez muito mais do que Guga. E o senhor dizer que o governo do estado trata o prefeito Guga a pão e água? A reforma do hospital foi dinheiro do governo do estado, do FEM. Os calçamentos, 2 ou 3 que inaugurou, foi governo do estado, dinheiro do FEM. Como é que o senhor diz que isso é pão e água? Eu já sei que esse pão e essa água custam muito dinheiro. Porque são 2 FEM que, somando tudo, um foi 1.125.000, o outro é 1.200.000 e alguma coisa. Em 2 FEM, 2013 e 2014, o governo do estado liberando para a Sertânia. Agora, Jarbas Vasconcelos, que hoje é aliado, não nosso, Ivan, ele é aliado lá dos grandes, lá do PSB, ele se aliou até porque foi a sobrevivência política dele. Ele tratou-se em pão e água. Até para fazer uma exposição, que eles foi pedido 80.000, eles prometeram 8, e mesmo assim não deu os 8. Isso aí foi tratar pão e água. Fez isso com a gente.
e dizer o seguinte: o senhor disse que Ivan não foi eleito pelo povo, foi pelo grupo. Não, ele foi eleito pelo povo. Escolhido pelo povo, sim. E primeiro se escolhe por um grupo, por um partido político, numa convenção. E depois o povo é que escolhe, elege ou não elege. E é assim com todo mundo, com todos os candidatos. Primeiro é ele escolhido pelo partido, e depois é ele escolhido pelo povo, para poder ser prefeito, ou ser governador, ou ser presidente. É porque às vezes o senhor quer, no seu intuito de raiva, de defender, e esquece. E aí aqui eu vou dizer uma coisa. Eu estou aqui, mexendo em alguns papéis hoje, eu achei isso aqui. Casa das Juventudes. Casa das Juventudes. A de Sertânia fechou. Funcionava ali no prédio da Aguil, e o senhor prefeito Guga Lins fechou a Casa das Juventudes. E ela funcionava lá. E é porque se elegeu dizendo que faria muito pela juventude. Mas fechou a Casa das Juventudes. Certamente o senhor, ou alguns dos senhores, vão até dizer que foi culpa de Cleide. Né? O vereador Severino Veras disse que Guga passou um ano para organizar. O vereador Zé Ivan já falou sobre isso aqui, eu falei. O ano de 2013 ele fechou com o resto a pagar de 18 milhões. Se falar aqui numa herança maldita, Fabiana, quem diz de vez em quando em Mundico, a herança maldita esqueceram. De 4 milhões que Cleide teria deixado. E que ficou, o resto a pagar mesmo. Mas Guga deixou 18 em 2013. Como é que ele passou um ano organizando? Acho que ele passou um ano desorganizando. E outra coisa, ele fechou 2014 devendo 16,300. Trago na próxima reunião o número exato aqui. 16 milhões e 300 mil fechou o ano de 2014. Em resto a pagar. Então, dos 18, ele conseguiu pagar 1,5. Aproximadamente. Ué, se está desorganizado, são os números lá que dizem, é assinado por o prefeito e pelo contador da consultoria. A gente, quando critica aqui, vereador, aqui não é uma questão pessoal, não. Não é uma questão pessoal, não. A gente traz essas críticas e a gente fala em juventude. Os jogos escolares, em 2012, teve, se não me engano, 124 jogos. Esse ano caiu para 74. 74. Está diminuindo. Diminuiu em 2013, diminuiu em 2014 e agora despencou mais ainda. E o que é pior, muitos teve por WO. Porque o time não compareceu, porque faltou um transporte e as certas escolas não vieram jogar. Os jogos escolares foram uma decepção. Porque diminuiu o número de jogos, e aí diminuiu o número de atletas. O que era para crescer, o que era para melhorar, porque já vinha funcionando. Este ano é o 19º, embora digam que é outro número, porque os jogos escolares foram realizados a primeira vez em 97. Mas aí pegaram mais dois, inventaram mais 2 ou 3, que teria sido feito uns interclasses aqui, mas jogos escolares foi de 97. Então a gente critica isso aqui, senhoras e senhores, é porque realmente está acontecendo. E quando a gente critica, o discurso é o mesmo. Aí se fala em concurso, em merenda, e ora, nós estamos em 2015, já na metade do ano, e aqui, de vez em quando, a bancada de situação, ela faz questão de querer ser bancada de oposição à bancada de oposição. Quando a gente cobra as coisas do governo aqui, nós não temos as respostas. O vereador Severino Velho inaugurou vários calçamentos, foram vários não. Dos 10 do dinheiro do FEM,
Não se concluiu os 10 ainda não, se concluiu 3. E o governo do Estado, é recurso do governo do Estado, dado de mão beijada. O prefeito escolhe em que gastar. Ele escolhe em que gastar, entrega lá, o dinheiro está lá, pronto. Agora, quem escolhe é o prefeito. E o senhor sabe que é. Agora, o recurso é o governo do Estado que colocou. Tanto para o hospital, como para esses 10 calçamentos e mais algumas outras coisas aí. Acho que é um abastecimento d'água lá de Valdemar Siqueira, que acho que está incluído também nesse em 2014. E a gente vê que as coisas não andam. E o vereador Zequinha sabe que o deputado tem que colocar recurso para equipamento do hospital. E se colocar e não se comprar? Porque está aí aquela questão do sítio Campos, o abastecimento, o dinheiro em conta. Vereador, tem 1 minuto para concluir. Está ok. Viu? E não se concluiu. Então é preciso que se veja isso. Então, quando o vereador diz aqui que quer acusar tudo, não. Atue como vereador de situação, como do bloco de apoio ao governo. Traga para cá as ações do governo. E diga que foram 10 milhões, quase 10 milhões de ISS, 2013 e 2014. Me digam onde foi empregado, em quem foi investido. Se na compra de um veículo, se num calçamento não foi, porque o que foi feito foi esse do FEM mesmo. Então, onde foi? Porque se fala tanto aqui em dinheiro, mas só de ISS 2013 e 2014 são quase 10 milhões. Obrigado, senhor presidente.